Aqui é o Richard e a gente vai continuar falando sobre gestão empresarial, vendas, liderança. Continua com a gente no canal da NKF. Bom, no vídeo passado, para quem viu, falei sobre os 3 pilares que fazem com que as empresas não deem certo. E eu falei sobre meta, erro de plano de ação e erro de execução. Esse vídeo é só para falar um pouquinho mais de meta. Vamos falar de meta. Depois, nos próximos, a gente vai falar de plano de ação e execução. Mas enfim, por que as empresas erram em meta? Lembrando, todo mundo conhece o tal do SMART. Eu particularmente gosto de traduzir o SMART para uma expressão em português. Na verdade, ela não é nem em português, seria meio em espanhol, que é madre. Pensa em madre, pensa em mãe. E a mãe, a meta é a mãe de todos os resultados. Então vai ser fácil você decorar o madre. E madre é M, mensurável, A, atingível, D, determinada num espaço de tempo, R, recompensadora e E, específica. Onde as empresas falham? Vamos lá. Mensuráveis. Erros clássicos de mensurabilidade. Ela dá uma meta e ela coloca 2 moedas para mensurar. Vou dar um exemplo. Um profissional atingiu X receita, mas o outro vendeu mais negócios. Qual deles ganhou? Quem vai receber o prêmio maior? Quando você for estipular um resultado, uma meta e uma premiação, você tem que pensar nesse tipo de situação. Qual é a moeda? Qual é o critério que você vai usar para mensurar? Mais negócios. Nem sempre o melhor vendedor é aquele que faz mais negócios. Ele pode fazer mais negócios com uma média de receita mais baixa. Você tem que ficar atento a isso. Segundo, atingíveis. Muita empresa erra nisso de forma flagrante. Ela dá uma meta difícil, ela não sabe a meta, ela chuta uma meta praticamente impossível e para motivar o funcionário a atingir uma meta impossível, o que ela faz? Ela aumenta o prêmio. Nunca, não funciona. Pelo contrário, quanto maior o prêmio e mais inatingível a meta, maior a sensação de frustração. Uma meta tem que ser possível, mas difícil. Determinadas no tempo. É aquela famosa história do quando acaba esse jogo, quando a gente estiver ganhando. Não existe isso. Você tem um prazo final. Prazo final é aquele acabou. Não tem como, dá mais 2 dias, dá mais 3 dias. Não, isso não funciona. Outra, recompensadoras. Uma meta tem que ser difícil. Se uma meta é fácil, por exemplo, para uma equipe e difícil para outra, você vai ter um problema sério de motivação. Meta tem que ser difícil para todo mundo. Você tem que medir isso pela média da sua equipe. Claro que nem tudo é difícil sempre para todos. Algumas coisas são mais fáceis para alguns mais talentosos. Ok, se eles tiverem seus tops da equipe, faça isso, motive eles a serem os tops e chame os outros para atingirem os estágios daqueles caras que são os tops. Específicas, esse é um outro erro clássico, que tem muito a ver com mensurabilidade. Uma meta tem que ser específica, ou seja, ela tem que ser extremamente determinada. Se você não conseguir fazer uma meta específica, não vai conseguir atingir resultado. Quando for determinar a sua meta, quando for definir agora a sua próxima ação, muito cuidado com a meta. A meta pode fazer você chegar no resultado ou deixar de ter resultado. Continua conosco nos próximos. Um abraço.